Para evitar congestionamentos de caminhões no Porto de Santos, na atual safra de grãos, a Codesp aprimorou o sistema de agendamento de cargas. Um fórum foi realizado hoje na autoridade portuária para apresentar o planejamento para 2017. O evento reuniu representantes do Ministério da Agricultura, da Codesp, dos terminais do Porto de Santos e dos caminhoneiros. Todos foram apresentados ao novo sistema de logística para este ano. O antigo sistema ele era informativo. Esse é feita uma previsão, uma programação preliminar, em que o sistema recebe e devolve, se aceita ou não, essa programação preliminar. Trabalhamos com fila virtual, que vai dizer a capacidade do dia de cada terminal receber o seu caminhão, porque se todos vierem com carga máxima no mesmo dia, não vai poder ser contemplado, porque vai causar o nosso tráfego na Baixada Santista. Então ele trabalha com essa inteligência e fora que o sistema também permite vários pontos de controles automatizados, que à medida que, por informação advinda de OCRs ou RFID ao longo do trânsito desse caminhão, nós vamos poder estar acompanhando e verificar o transit time desde o início da origem até o destino, ou pátio regulador ou terminal de granel. Este ano a safra deve bater recorde. São esperadas mais de 200 toneladas de grãos. Arroz, milho e soja são os principais produtos. E 1/3 de toda essa produção passa aqui pelo Porto de Santos. Diferentemente do ano passado, o clima tem contribuído bastante, né, e as áreas, novas áreas foram agregadas em pequena proporção, mas suficientes para que contribuam juntamente com a produtividade para que os volumes batam recordes e superem a safra do ano passado. E esse ano a gente estabelece aí uma previsão de 215 milhões de toneladas de soja, milho, arroz, feijão, triticale, trigo e outros grãos. A safra começou no final de janeiro e deve se estender até setembro. Além dos terminais de grãos, a previsão é que o novo sistema seja expandido para outros terminais. No futuro, vamos ampliar isso para os contêineres, para os granéis líquidos, e então realmente vai cada vez mais aumentar essa eficiência, reduzindo cada vez mais os conflitos. Cada vez mais o que se quer é melhorar a eficiência das operações, causando menor conflito na área aqui do Porto e na região de toda a Baixada Santista. Para falar mais sobre esses e outros assuntos ligados ao maior porto da América Latina, nós recebemos de volta o comentarista de Porto, Maxwell Rodrigues. Tudo bem, Maxwell? Boa noite, Irineu. Como foi de férias e trabalho, né? Você estava de férias, mas sempre mistura um pouco o trabalho, recuperou energias, está tudo bem, né? Inicialmente sempre é bom férias porque nós temos a oportunidade de desfrutar momentos juntos da família e filhos. Mas não conseguimos aí desligar, não consegue se desligar por completo. E isso é um mal do século, um mal da nossa geração. Nós somos assim e não foi diferentemente no meu período de férias, na verdade. Vamos falar sobre isso já que você esteve conhecendo portos lá nos Estados Unidos, né? Mas o que eu queria falar com você agora é justamente sobre esse novo procedimento que foi adotado desde 2014 e que aparentemente solucionou o problema de filas de caminhões. É a melhor solução realmente? Tem funcionado? É por aí o caminho, Maxwell? Irineu, nós precisamos esclarecer que este processo é um processo determinado pelo governo federal chamado de Portolog. Ele já é um processo bastante conhecido, no qual a Codesp vem se empenhando para fazer o processo licitatório para que contemple efetivamente todo o projeto, mas ainda não foi necessariamente feito da forma como ele deveria ser realizado. Por que eu digo isso, Irineu? Porque essa parcela hoje que vem sendo implementada é uma parcela bastante pequena e não muito significativa a título de controlar e gerir todos os veículos que tenham acesso ao Porto de Santos. Eu tenho um entendimento bastante claro em relação a isso, Irineu, que o controle e a diminuição da fila foi em virtude da acomodação dos terminais privados, muito mais do que consequência dos processos que foram implementados. Em relação a isso,
nós podemos ter como entendimento o não bloqueio físico dos caminhões que não estão motivados ainda. Eu tenho bastante claro, enquanto a Codesp não ter o bloqueio físico nos seus gates públicos para controlar aqueles caminhões que necessariamente não estão motivados a ter o acesso ao Porto de Santos, muito dificilmente nós podemos dar o crédito a um projeto que venha a ter a implementação, como eu disse inicialmente, de 10% de sua totalidade. A solução definitiva é a mudança do modal, Marcos, quer dizer, diminuição do número de caminhões, usar mais ferrovia, por exemplo? Essa é uma delas, né? Uma coisa bastante importante que nós precisamos também nos atentar é a questão da cabotagem, né, Irineu? A utilização deste modal é um modal que vem sendo utilizado mundialmente nos maiores portos mundialmente falando, até em virtude da dificuldade de calado. Os navios cada vez maiores, os portos têm dificuldade em calado e esse modal logístico ele vem sendo cada vez mais utilizados nos portos mundiais. Eu acho que nós temos que ter um planejamento muito mais abrangente relacionado a isso. Não só a questão do trem ferroviário, como você mencionou inicialmente, mas o modal de cabotagem também é bastante interessante. Eu não me recordo se eu mencionei isso aqui no Caderno Regional, mas vou mencionar novamente. O porto da Argentina tem uma dificuldade bastante significativa na relação de calado e pode ter um acordo comercial internacional com o Porto de Santos a fim de fazer esse transbordo de mercadorias e cargas chamado cabotagem, Irineu. Bom, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, anunciou durante a sua visita ao Porto de Santos, na semana passada, que as obras de alinhamento do cais de Outeirinhos poderão ser retomadas a partir do dia 8 de março, graças a um aporte do governo federal de 15 milhões de reais. A data coincide com o fim da temporada de cruzeiros no Porto de Santos. Cerca de 85 milhões de reais ainda estão previstos para o custeio dos serviços. Como você analisa a importância dessa obra, Marcos? A intenção é muito boa, né? Nós percebemos, até em virtude da matéria que foi passada inicialmente, de que a economia ela vem se retomando ao prumo de que ela deve estar, Irineu. E uma ação como essa é uma ação bastante acertada. Mas nós precisamos nos atentar a alguns pontos. Nós estamos ainda preocupados em aumentar o número de embarcações e cruzeiros no Porto de Santos e sofremos ainda, Irineu, com a questão da infraestrutura. O receptivo para esta modalidade marítima chamada cruzeiros marítimos, que tem um foco bastante turístico, tem que estar também relacionado ao receptivo. Eu conversando no porto de Porto Canaveral, nos Estados Unidos, com muitas das pessoas que ali operam, essas pessoas, por ser um mercado internacional, também já tiveram a oportunidade de estar aqui no Porto de Santos, eu posso afirmar que 90% delas, Irineu, me mencionavam a dificuldade em relação à questão do receptivo. O que é o receptivo? De você sair do navio, Sim. ir até a Praia de Santos, de você sair do navio, ir até o centro de Santos. E esta é uma grande dificuldade que nós temos. Não adianta eu colocar 6 cruzeiros, 6 navios no terminal de passageiros, sendo que eu não tenho uma infraestrutura adequada para isso. Eu creio que o governo federal deveria também, de certa forma, Irineu, repassar esta responsabilidade da infraestrutura para os terminais privados, aonde ele também venha a fazer investimentos para que você possa prover aí estacionamento para todos esses veículos que venham aos terminais de passageiros, uma logística muito mais bem elaborada e que esses terminais de passageiros também apresentem um planejamento de receptivo para todos esses turistas que venham a curtir essas temporadas de cruzeiro no Porto de Santos. E receptivo é tudo, né? Vamos combinar, né, Marcos? Não tenha dúvida, é isso que faz o grande diferencial para que venha a atrair o turista, para que ele repita estas viagens. Tem o desejo de retornar, né? Sem que volte sombra de outras dúvida. vezes. Né? Eu costumo dizer que um dos fatores do sucesso é a questão do encantamento. Quando você tem a habilidade de encantar o seu cliente, você tem aí o consumo constante por parte dele. Eu citei agora recentemente que você estava voltando das férias, você teve a oportunidade de visitar terminais portuários, também teve a oportunidade de fazer cruzeiros lá. Queria que você fizesse um paralelo em relação ao que nós temos aqui, Marcos. O que a gente precisa mudar, o que é preciso melhorar, como foi a sua experiência lá e em que terminais você esteve lá nos Estados Unidos? Irineu, eu estive visitando o Porto de Miami,
e também um dos maiores hubs turísticos de cruzeiros, que é o porto de Porto Canaveral. As imagens estão mostrando este porto, e este porto ele tem uma particularidade bastante importante no processo portuário. Ele tem uma convivência muito boa em relação aos terminais privados de movimentação de carga e aos terminais de cruzeiro também. Ou seja, todo o acesso ao porto ele é muito facilitado e desvinculado em relação ao que é cruzeiro, ao que é passageiros e o que é relação à carga, a movimentação de carga. Isso facilita de forma vertiginosa todo o processo logístico. E uma coisa também que me chamou bastante... Que não acontece aqui, né, Marcos? Não, aqui infelizmente nós ainda não temos este processo. É importante frisar, Irineu, que nós crescemos vertiginosamente em números e investimentos que o Porto de Santos precisava fazer. E a bola da vez hoje é essa questão da infraestrutura. Uma coisa que me chamou muita atenção em Porto Canaveral, Irineu, foi a questão de que cada terminal privado de passageiro, e lá existiam 6, tem a responsabilidade de criar uma área para estacionamento de veículos. Cada terminal tem a sua responsabilidade e tem a obrigatoriedade de receber o quantitativo em relação à embarcação que está ali atracada no seu porto. Isso facilita de forma significativa. Eles não podem ter um número inferior ao número de passageiros da embarcação que está lá, é isso? Exatamente, o número de vagas inferior ao número de passageiros que ali está. E isso facilita muito todo o processo logístico e também a questão do receptivo. Não há congestionamento, não há... Absolutamente nenhum. Bom, mais alguma coisa que você queira acrescentar, Marcos, dessa sua viagem, alguma novidade? Uma das coisas importantes também que nós observamos agora, lidando com o Porto de Miami, é que os Estados Unidos hoje, Irineu, vem se preocupando bastante em atuar tão somente com 3 de alto, né? Um container em cima do outro até a totalidade de 3. Foi um pouco da matéria que você mandou para a gente. Exatamente, lá, né? é uma matéria que foi divulgada aqui no Caderno Regional. Enquanto aqui nos portos brasileiros nós estamos trabalhando aí com 5, 6 containers de alto, o que é uma diferença bastante significativa. Né, de containers, é isso? Exatamente. Um em cima do outro. É né? onde você tem esse empilhamento. E o mais importante frisar é que essa preocupação ela está focada exclusivamente na movimentação e a eficiência logística do processo, o que é bastante curioso, que não tem impacto na questão de custos e armazenamento, né? E que também contribui para toda a cadeia que está ao redor desses terminais. Talvez esta seja uma ou uns dos desafios que nós temos aí pela frente, Irineu. Bom, só para encerrar, concluindo lá o Teirinhos, qual é o impacto que isso vai trazer, Marcos? Eu creio que nós vamos estar melhor preparados para receber os cruzeiros e também fazer todo o transporte de passageiros. Hoje nós temos aí um problema bastante grande no transporte de passageiros ali do terminal do Concais para as localidades de atracação desses cruzeiros. A partir do momento que você tem esta concentração, você vai ter uma eficiência operacional muito melhor e o controle também em cima deste processo. Mas volto a frisar, ainda falta a questão da infraestrutura fora do terminal. Talvez esse seja um próximo passo. E aí a gente tem que pensar também na situação econômica do país, né? Porque a gente viu uma diminuição sensível aí no número de navios que chegaram nessa temporada, né? Que atracaram. Irineu, você foi muito feliz nessa sua colocação em relação à questão da diminuição. E eu acho que a gente precisa também repensar essa questão dos cruzeiros que nós temos aqui. Até porque as rotas, elas são praticamente as mesmas. Nós não temos novidades. E aí nós não temos aquela questão do encantamento, do atrativo, para que o mercado possa consumir novidades em relação a esse tipo de modalidade turística. Então, eu creio que também está aí uma oportunidade de repensar e criar novas rotas que sejam atrativas. Hoje a gente se concentra aí no cruzeiro para a Argentina, né? O cruzeiro que faz aí Ilhabela, Búzios, Salvador e alguns deles ali Ilhéus e nada mais do que isso. Eu acho Temos 8.500 quilômetros aí de costa, né? Exatamente, Irineu. É impossível que não haja creio que nós né? podemos explorar muito mais. Nós temos aí alguns cruzeiros, muito poucos, que vão para Ilha Grande, que é um destino fantástico, e também podemos explorar toda essa dimensão aí de costa que nós temos no nosso litoral brasileiro. Marcos, obrigado, viu, mais uma vez, boa noite para você e até a semana que vem.
Eu que agradeço, Irineu, é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado.